Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula, estamos na lição 4, amém? Vamos dar continuidade aí aos estudos bíblicos da nossa escola bíblica dominical. Então a lição 4 tem por título a iluminação espiritual do crente, né? Então estamos aí estudando nesse trimestre o livro de Efésios, amém? Então vamos falar hoje da iluminação espiritual do crente. O texto áureo está em Efésios, no seu capítulo 1, verso 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Amém? A leitura bíblica se encontra no livro de Efésios, no capítulo 1, dos versos 15 ao verso 23. Amém? Depois leem para que nós possamos entender mais a lição. O objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Objetivos específicos são 3. O primeiro é destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Então vamos à introdução. Então nós vamos ver aí ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença dividida da seguinte maneira. No capítulo 1, do verso 15 ao 16, ele vai falar de ação de graças. No capítulo 1, do verso 17 ao 19, ele vai falar de oração intercessora. No capítulo 1, do verso 20 ao 23, ele vai, aleluia, falar de confissão, de louvor e exaltação. Tá bem? Então, nessa sentença, nós somos exortados ao quê? O que a Bíblia está querendo dizer? Então, ela vai nos exortar a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina e entender a grandeza do poder de nosso Deus. Amém? Então, ponto 1. O tópico 1 vai dizer a esperança da vocação e as riquezas da glória. O ponto 1 vai falar de ação de graças e intercessão, né? Interessante, irmãos, que eu pude aprender dentro desta lição, é que quando nós fazemos um culto de ação de graça, nós estamos relatando, nós estamos dizendo que o que aconteceu, o que ganhou, o milagre, enfim, aquilo que você está agradecendo a Deus em um culto de ação de graça, nós estamos dizendo que só foi possível receber, só foi possível alcançar, só foi possível estar fazendo este culto de ação de graça, porque Deus foi quem me proporcionou esta bênção. Então, o culto de ação de graça, quando nós fazemos, é dizendo, olha, eu alcancei algo que ninguém no mundo, que nem eu jamais poderia fazer. Mas quem fez foi Deus. Então nós fazemos um culto de ação de graça para agradecer a Deus
por algo que o Senhor realizou nas nossas vidas, né? Então é algo que só Deus pode fazer, ninguém pode fazer. Então Deus vem e faz, e nós, através do culto de ação de graça, declaramos que estamos recebendo tal benefício porque Deus assim me concedeu. Amém? Então vamos falar de ação de graças e intercessão. Então o apóstolo Paulo, ele se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Né? Efésios 1,16, ele diz, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo agradece a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo, né? Então nós vemos que Paulo, ele se alegra, né, em dar graças pela vida dos eleitos, pela vida dos escolhidos, né? E Paulo, ele não deixa de dar graças, né? Diz a Bíblia em Efésios 1,16, não deixe de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações, né? Então Paulo entende que tudo que ele recebeu, né, tudo que ele tem alcançado, eleição, predestinação, filiação, dom do Espírito Santo, é um poder que vem de Deus, né? Então Paulo intercede para que seja concedido aos seus eleitos. Em Efésios 1,17 ele diz o espírito de sabedoria e de revelação, né? Então Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? Então, para poder entender e compreender a obra de Deus, as coisas de Deus, tem que realmente ser ensinado por Deus, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, né? Então, para quem não tem o Espírito, eles vão ver as coisas de Deus como loucura, porque não é capaz, né, de entendê-las, porque elas só podem ser discernidas, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então Paulo está dizendo, olha como é difícil, né, levar o Evangelho, fazer com que as pessoas aceitem, com que as pessoas creem em Cristo, né? Mas para que isso venha a acontecer, é necessário um agir do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Então, por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Compreender o quê? A esperança da chamada, as riquezas da herança, a grandeza do poder de Deus, né? Então Paulo, ele rogava a Deus para que os crentes, por meio do Espírito Santo, viessem compreender, né? Viessem entender a esperança da chamada, as riquezas da herança, a grandeza do poder de Deus, né? Ponto 2, a herança da vocação. Então, Paulo, em suas petições a Deus, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem, né, conforme ele diz lá em Efésios 1,18, qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda espiritualmente os privilégios de serem vocacionados, né? Então podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. São eles, né? Deus chamou pessoas no passado, né?
uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? Então Deus foi quem nos chamou, nos escolheu desde o passado, né? 2 Timóteo, no capítulo 1, aleluia, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Vamos ver o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 9, diz assim a palavra de Deus. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Então Deus nos chamou, Deus já tinha tudo preparado para nos chamar, para nos escolher, né? Essa escolha em quem? Esse propósito em quem? Em Cristo Jesus. Amém? O segundo aspecto, a chamada abrange serviço e santificação no presente, né? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Efésios 4:1 diz, Paulo dizendo, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você foi chamado, eu fui chamado para ser o quê? Para ser santo, separado do pecado, separado das coisas ilícitas, né, que não provém de Deus, que não agrada a Deus. Então, nós precisamos ser dignos dessa vocação que nós recebemos, né, com atitudes de cristão, com palavras de cristão, com testemunho de cristão, porque infelizmente hoje muitos não honram essa vocação que receberam, né? Dando aí maus testemunhos daquilo que prega, daquilo que vive, né? Não é coerente. Terceiro aspecto, a participação gloriosa no futuro. Então, que compreende a vida eterna e esperança de conhecer Deus face a face, né? 1 Coríntios 13:12 é o que olha que Paulo vai dizer, isso é tremendo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, há uma esperança para nós, né? De que? De conhecer Cristo face a face, né? Então, nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, né? Através de ler, o Espírito Santo nos dá um entendimento, mas nós não vemos, mas vai chegar um dia que veremos Ele face a face, como exatamente Ele é, né? E vai ser um dia maravilhoso, eu não tenho dúvida, amém? Glória a Deus. Ponto 3. As riquezas da glória da sua herança. Então vamos lá. Então na oração o apóstolo pede para que os crentes entendessem, Efésios 1:18, as riquezas da glória da sua herança. Então a herança aqui enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos, né? Herança, o que vai receber. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né?
Então, as riquezas são as bênçãos, né, que acompanham o plano de salvação. Então, o perdão de pecado, a adoção de filho e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né, o galardão, aleluia. Então, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9 diz assim: E o anjo me diz: Escreve, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas palavras, ou melhor, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, né? Que Deus tem preparado para nós, né? Então, nós precisamos andar em santidade, andar em retidão, negar a si mesmo, negar as vontades da carne, para que no porvir nós possamos vê-lo face a face, nós possamos participar das bodas do Cordeiro, né? Glória a Deus. Tópico 2: a sobreexcelência, grandeza e força do poder divino. Então, ponto 1 do tópico 2, a sobreexcelência, excelente grandeza do seu poder. Vamos lá. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender, né? Em Efésios capítulo 1, verso 19, ele vai falar sobre excelente grandeza do poder de Deus, né? Então, sobre excelente, do grego, diz uperbalo, não sei se a tradução, se a pronúncia é esta, né? Mas uperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Então, Paulo está dizendo o extraordinário, a extraordinária grandeza do poder de Deus, né? Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, que diz assim: Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós, né? Então, quando Paulo está falando ali, orando ali no capítulo 1, verso 19, para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente, ele está orando para que eles venham compreender e entender o extraordinário poder de Deus, né? Ele vai falar também de grandeza, sobre excelência, agora ele fala de grandeza. Então, grandeza do grego é megetos, que objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja, né? Mateus 26, 64 diz assim: Disse-lhe Jesus: Tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? Uma grandeza que só Deus tem, que só Jesus tem, né? Poder, Paulo também vai falar ali de poder, né? Poder do grego significa dunamis, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, né? Força fora de medida, ou seja, força que não provém de você, que não provém de mim, né? Atos 8:13, a Bíblia vai dizer: o próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados, né? Então esses milagres, esses sinais que eram realizados, não eram um poder de Filipe, não era um poder dos discípulos, dos apóstolos, mas era um poder de Deus, né? Feitos miraculosos, né? Que vão requerer força fora de medida, né? Não provém do homem, sim de Deus. Então, logo, a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, né? Quem? Jesus Cristo. Só Ele pode transformar, né, o homem e salvar o homem da ira futura, né? Então,
e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança, como o apóstolo Paulo diz em Efésios 1, 18. Ponto 2, a força do poder divino. Então, Efésios 1, 19, Paulo vai dizer: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, quando Paulo está dizendo segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si, né? Que tem coerência, que tem concordância entre si. Ele vai falar de operação, ele vai falar de força, ele vai falar de poder, né? Então, quando nós vamos ver cada um detalhadamente, então quando ele está falando de operação, do grego significa energia, né? Também significa eficácia. Quando ele está falando de força, do grego kratos, traz a ideia de intensidade. Quando ele fala de poder, do grego inchus, indica o poder inerente de Deus, né? Energia, ou melhor, eficácia, intensidade e poder inerente de Deus, né? Então Paulo está exaltando ao Senhor, né? Segundo o seu poder, segundo a sua força, segundo a sua operação. Então, a associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem em Deus. Amém? Então, para aprofundar essas impressionantes descrições, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Então, Paulo vai falar primeiro da ressurreição de Cristo. Segundo, Paulo vai falar da sua ascensão à direita de Deus nos céus, Efésios 1, 20. Depois, Paulo vai falar de sua elevação acima de todo o domínio, Efésios capítulo 1, verso 21 e 22. Né? Então, Paulo vai apresentar aí, partindo do ponto de vista, partindo do versículo anterior, né, Efésios 1:19, Paulo vai trazer ali, vai relatar ali sobre o poder de Deus, né, que trouxe Cristo, ressuscitou Cristo, que Cristo foi excelso à direita de Deus, que Cristo foi elevado acima de todo o domínio, né, poder que só vem de Deus. Amém? Tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Ponto 1, Cristo, as primícias do que dorme. Então, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, né? Efésios 1, 20. Então, de fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai. Atos capítulo 2, verso 24, a Bíblia vai dizer: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! Glórias a Deus, né? Então Paulo vem mostrando o quê? O poder de Deus, né? O poder incomparável, um poder que, aleluia, um poder que só Deus tem, né? Ressuscitou Cristo, né? Manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Oh, glória! Amém? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dorme, né? O primeiro a ressuscitar. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20 e 21, ele vai dizer assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, que é Cristo Jesus, né? Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Tem um texto aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4,
Deixa eu achar aqui para me ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 14. Então, irmãos, assim como Cristo foi ressuscitado, nós também seremos. Amém? Então, para isso, nós precisamos permanecer firme com Jesus Cristo. Efésios, ou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, da mesma forma que Cristo ressuscitou, então Deus também irá nos trazer junto com Cristo. Amém? Então vamos ficar firme com Jesus, né, crente? Então, o mesmo poder que ressuscitou... Calma aí, deixa eu ver se eu acho que eu estou voltando. Então, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos, né? Então, desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Amém? Vamos ler aqui um texto, João 5, 28. João 5, 28 e 29. João capítulo 5, 28 e 29. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém, meus irmãos? Então, no dia da ressurreição, no dia que a trombeta soar, no dia que o Senhor chamar, então vai haver pessoas que irão ressuscitar para uma vida eterna, né? E outras que irão ressuscitar para uma morte eterna. Amém? Então é a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Amém? Que nós possamos ser ressurreto para a vida eterna junto com o nosso Criador, né? Ponto 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, né? Efésios 1, 20. Pondo à direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, né? Então, Salmos 110 vai dizer isso, Atos 1, 6 vai dizer isto também. Então, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo, a completa vitória de Cristo sobre o pecado e as forças do mal, né? Então, Cristo venceu o pecado, né? Veio para mostrar para mim e para você que é possível sim vencer o pecado, que é possível sim negar a minha vontade, negar os meus desejos, né? Que não provém de Deus, né? E venceu as forças do mal, né? O que Adão mostrou que não podia fazer, Cristo veio dizendo, não, é possível fazer sim. Basta eu e você querer, né? Então esta vitória, esse triunfo também está assegurado aos salvos. Paulo vai dizer na carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, 56 e 57, ele vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, isso endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão. Nos fez assentar nos lugares celestiais, em Efésios 2,6. Assim também a ressurreição, como a ascensão de Cristo, são obras do poder de quem? Do poder do Pai, do poder de Deus, né? Ponto 3. Cristo exaltado sobremaneira.
Então, neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, né? Efésios 1:21 diz: acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, né? Foi Cristo, né? Foi não é, né? É exaltado, está acima de todas as coisas, né? Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e do título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Ou seja, tudo aquilo que nós acharmos nessa terra que é grande, é poderoso, né? Tem todo o poder na terra, Cristo está acima de tudo isso, né? Tanto nesta era, como diz aqui a lição, quanto na porvir, né? Cristo acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Aleluia. Né? Então o resultado desta vitória, desse triunfo, traz duplo benefício para a igreja. Que benefício? Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, né? E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo, né? Então isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, conforme Mateus 16:18, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou a porta do inferno, não poderão prevalecer, né? E as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque Cristo, que é o cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo, o membro, né? Nós somos os membros deste corpo, né? Glória a Deus. Então a conclusão é: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos, né? Então nós vamos ver aqui, como eu disse nas primeiras aulas, nós vamos ver Paulo exaltando, glorificando a Deus, né, por tudo que ele tem feito, né? Então é uma atitude que nós cristãos devemos, nós os salvos também devemos fazer, devemos seguir, né? Como disse na aula 1, se não me falha a memória, que ao final desta aula nós vamos mais exaltar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, né? Então a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação do que creem. Aleluia. Amém? Então, aqui nós terminamos mais uma aula. Que o Espírito Santo te ajude a compreender e a entender esta lição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, todos os seus negócios. E não se esqueça, exaltando e glorificando ao Senhor, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.